E o tema é vencendo os desafios da vida. Vencendo os desafios da vida. Por quê? Vamos ler o que o apóstolo está falando para esta igreja e vamos ver que tipo de desafio aquele camarada tinha e quais que você tem. Filipenses 4, 11 a 13 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Quais são os desafios que você enfrenta? Qual desafio você está enfrentando hoje, essa semana? Qual o desafio que te espera amanhã? Amanhã mesmo, assim, não... amanhã é segunda-feira. O desafio de acordar cedo, de ir para o trabalho, de ver o chefe, de ter que lidar com o vizinho, com a família. O desafio de pagar as contas, porque elas são desafiadoras mesmo. Todo mês elas precisam ser vencidas, senão elas vencem, né? Desafios, irmãos. Quais desafios você tem? A gente tem vários, mas todos esses que eu citei, eles são desafios externos, que estão colocados no outro. Então, é o problema da minha família, o problema do vizinho, é a sogra, comumente se fala isso, né? Mas, irmãos, quais são os verdadeiros desafios que nós temos, que nós devemos enfrentar com coragem, e como fazer isso? Eu creio, olhando não só para esse texto, mas por tudo aquilo que o apóstolo Paulo foi construindo nas cartas que ele escreveu, que os maiores desafios que nós enfrentamos são os desafios dentro da gente, não fora. Porque é verdade que às vezes a família dá trabalho, não é verdade? É verdade que às vezes o patrão é chato. É verdade que às vezes os estudos ficam complicados. Você olha o professor e ele explicando a matéria e você não consegue ligar as coisas. Para quem estuda aí, sabe do que eu estou falando. Dá um certo desespero. Mas esses desafios, eles talvez sejam como a ponta de um iceberg. Não sei se você já ouviu a história do iceberg, que é aquele cubo de gelo, né, aquela pedra de gelo, que 10% dele está por cima da água. O 90%, ou uma porcentagem muito grande, está debaixo da água. E eu creio que é assim, de fato, com a gente. A maior parte dos desafios não são com as coisas que nos acontecem, mas são como que a gente lida com as coisas que nos acontecem. A maior parte das nossas angústias não são pelas coisas externas, mas pelas coisas internas. Até porque, muitas vezes, pessoas na mesma situação estão uma alegre e outra angustiada. Às vezes você vai conversar com a pessoa e às vezes a pessoa tem até mais do que o outro, tem mais dinheiro, mais recursos, mais estudo, mais saúde, mas está angustiada. E aí a outra pessoa que está até padecendo alguma coisa, está mais feliz. Então é claro que todo mundo quer saúde, claro que todo mundo quer dinheiro para pagar as contas, claro que todo mundo quer uma vida tranquila. Mas apesar das coisas exteriores, o maior desafio que você tem aí é o seu coração. O maior desafio que eu e você temos é o modo como nós enxergamos a vida. E o apóstolo Paulo nos dá uma lição aqui. O apóstolo Paulo dá uma palestra nesses 3 versos, dos quais, e aí eu faço esse adendo, na maioria das vezes nós só lembramos do verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo da Bíblia, é verdadeiro, mas é perigoso de ser interpretado errado. Porque a pessoa acha que ela pode mudar as coisas exteriores por causa de Cristo que nos fortalece. Eu posso tudo, então eu determino e amanhã na minha conta vai ter uma grana assim exorbitante, né? A gente gostaria que fosse assim, né? Mas graças a Deus que não é. Olha, eu determino, então eu não vou ter mais nenhum problema de saúde. Determino, ou enfim, seja lá o que for. Não é isso que o texto está dizendo, não é isso que Paulo está falando. Não é posso tudo aquilo que eu imaginar, posso viver com a minha ganância, com o meu orgulho, não. Posso aquilo que ele está dizendo, posso vencer os desafios internos,
posso vencer o pecado, os erros, aquilo que me atrapalha, seguir Jesus, naquele que me fortalece, mas a gente vai chegar lá. E eu quero propor para você que, diante desse texto, do que nós lemos e vamos meditar aqui, que você tem que estar de 3 maneiras para vencer os desafios. Ou melhor, né? O termo foi vencendo, ou seja, para que você caminhe em vitória. Porque convenhamos, se você viver até os 150 anos, quando você tiver 149 anos, 11 meses e 29 dias, você ainda vai ter desafio, não é verdade? Então, o que lhe aguarda, meu irmão, é muitos desafios na vida. Então, não é o vencer e pronto, acabou. Às vezes a gente até imagina isso, né? Que a gente vai chegar numa hora, normalmente, hoje em dia se pensa que é na aposentadoria, que nós vamos chegar num momento em que nós não teremos mais problemas. Vamos chegar num momento que a gente vai ter vencido tudo. Não, é vencendo, é caminhada, é de glória em glória. E o que a gente precisa botar na mochila nessa caminhada para que a gente consiga lutar de uma maneira correta e sábia nos desafios da vida? O apóstolo Paulo me ensina 3 coisas aqui, e a primeira delas está no verso 11. Não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Para que você saiba o contexto, o apóstolo Paulo está falando de uma ajuda que a igreja dos Filipenses lhe deu, uma ajuda financeira mesmo. Eles mandaram um irmão chamado Epafrodito, que na caminhada o Epafrodito quase morreu. Ele ficou doente, e aconteceu alguma coisa, nós não sabemos o que é, mas depois ele chegou lá e deu uma oferta para o apóstolo Paulo. E ele fala no verso 10, que a gente não leu, mas está ali próximo, fala: olha, eu me regozijei demais quando chegou para mim a oferta que vocês tinham me enviado, porque ele estava precisando. Aí ele fala assim: tá, eu me alegrei, e agora nós lemos o verso 11, mas não digo isso por necessidade. Eu não estou dizendo isso porque eu estou querendo que vocês me mandem mais coisa, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Entendeu a ideia? A primeira coisa para a gente lutar, e eu creio que são recursos para a gente vencer os desafios diante de nós, é estar satisfeito. O apóstolo Paulo fala: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Não digo isso como por necessidade. Irmãos, as necessidades da nossa vida são muitas, mas em Cristo Jesus elas são reorganizadas. Porque algumas vezes nós chamamos de necessidade coisas que não são necessárias. Necessidades, coisas supérfluas. Eu me lembro de uma criança, filha de um pastor amigo meu, que um dia a gente estava à mesa comendo, e ela disse: pai, eu estou com sede. E eles estavam tirando o refrigerante dela, né? Não queriam dar refrigerante para a criança mais, né? Pai, eu estou com sede. E ele falou: não, então eu vou te dar água, toma água aqui. Não, eu estou com sede de refrigerante, né? Eu pensei: que malandragem boa, né? Que inteligência, né? Às vezes a gente faz isso, né? Senhor, eu estou com sede de refrigerante. Ou seja, Senhor, eu acho que é uma necessidade aquilo que é supérfluo, que não é necessário de fato. Em Cristo Jesus, as necessidades são reorganizadas. Irmãos, nós temos muito poucas necessidades de verdade, sabia? É claro que é necessário o pão para comer, a gente precisa se alimentar. O arroz e o feijão, a gente precisa, né? A gente precisa de comunhão, precisamos da palavra do Senhor, precisamos de irmãos que oram pela gente, precisamos caminhar com Cristo e na igreja, mas não tanto mais do que isso. E a maior parte das vezes que nós nos afligimos são por coisas que não nos são necessárias. A gente se aflige porque nós não temos, como a gente ouviu hoje de manhã do pastor Paulo, né? Nós não temos o carro que a gente gostaria, a casa. A gente se aflige, às vezes, porque nós temos, mas o outro tem mais. Eu acabei de comprar aquilo que eu queria, mas o outro comprou um melhor. Eu falei carro e casa, mas pode ser qualquer outra coisa. Nós nos afligimos porque nós criamos no nosso coração, muitas vezes, um certo patamar de satisfação. Só estarei satisfeito quando tiver conquistado isso, isso e isso. Às vezes isso nos é colocado pela nossa família, às vezes é colocado pelos nossos amigos, pelo contexto onde a gente vive. E aí nós criamos necessidades que na verdade não existem, que são supérfluas, que Deus pode nos dar ou não, podemos conquistar ou não, mas
A questão aqui é aprender a estar satisfeito com o que tem. Você consegue estar satisfeito com o que você tem? Porque em Cristo Jesus as nossas necessidades são supridas. Cristo já deu para você o suficiente. Cristo já deu para você o suficiente. O apóstolo Paulo ensina para Timóteo que, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso contentes. É isso que o apóstolo Paulo fala. Você teve o que comer hoje? Você teve o que vestir? E a terceira pergunta, você está contente? Entende? A satisfação, irmãos, é um desafio interno e não externo. Porque facilmente nós começamos a murmurar. Facilmente nós começamos a dizer, Deus, por que o Senhor não fez isso, aquilo, outro? Mas com coisas que Deus não precisava fazer. E quando nós olhamos para Cristo e para a palavra do Senhor, somos convidados a ter a nossa alma saciada. Jesus, quando convida os discípulos e os ouvintes a segui-lo, do vinde a mim, lembra Mateus 11, 28? Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus promete descanso para a alma, descanso para a alma, uma alma saciada, uma alma completa, cheia. Cristo também promete que Ele, como pastor, daria uma vida abundante. Em Cristo Jesus a alma é saciada. Irmãos, por que nós não estamos satisfeitos então? Porque muitas vezes nós estamos comendo daquilo que é do mundo. Nós estamos vivendo com as expectativas que o mundo nos dá. E se você não perceber, talvez você não batalhar contra isso, você viverá sempre insatisfeito. E facilmente entrará a murmuração no seu coração. Porque o mundo gira desta forma. Você precisa estar insatisfeito para que você continue comprando, para que você continue consumindo. Não é errado comprar necessariamente. A questão é como vai o nosso coração. O porquê que nós fazemos isso. Você precisa estar insatisfeito, eu já falei carro e casa, mas você precisa estar insatisfeito com a sua roupa. Você precisa estar insatisfeito com a sua aparência. Você precisa estar insatisfeito com o local onde você mora. Você precisa estar insatisfeito com o estudo que você tem, com o seu emprego. Por quê? Porque assim o mundo gira. Aí você corre atrás para melhorar. E nada disso necessariamente é errado. Mas é errado se vem de um desejo de me satisfazer nessas coisas. E aí Paulo olha para os filipenses e diz, eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. É assim que a gente luta contra os desafios da nossa vida. É assim que a gente luta, irmãos, com um coração que não se quebranta diante do Senhor. Paulo não é guiado pela necessidade dele. Ele diz aqui, aprendeu a estar contente. E aqui vem uma coisa importante para a gente entender. Satisfação é sempre um aprendizado. Não existe essa, eu me converti, Deus fez aqui o download da satisfação. A unção da satisfação pairou sobre a minha cabeça, e eu fui dormir insatisfeito e acordei satisfeito. Nunca vi isso. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi. Sabe o que é aprender? É uma caminhada. É um processo de entendimento até você absorver aquilo. Então você precisa constantemente buscar o Senhor. E constantemente, eu até faço aqui um convite, talvez um desafio para você. Que você ore sobre as situações em que você está insatisfeito, para que Deus comece a brotar satisfação no seu coração. Quem sabe ore até agradecendo, Senhor, obrigado por isso, por isso. A palavra diz, em tudo dai graças, então vamos dar graça em tudo. Obrigado, Senhor, o Senhor é bom, porque eu e você precisamos aprender, esse é o verbo principal, que é aprender a estar satisfeito. Porque nós fomos ensinados a estar insatisfeitos. E agora andar com Cristo nos ensina de modo diferente. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir. Obrigado, Senhor, porque eu cheguei onde cheguei pela graça do Senhor. Essa é a questão. Eu aprendo aqui, e aprendo na Bíblia, na verdade, que a riqueza, nas Escrituras, riqueza é sinônimo de contentamento. Sabe quem é rico na Bíblia? Não é quem tem muito dinheiro. Rico na Bíblia é quem está satisfeito com o que ele tem. É o que Paulo fala a Timóteo. Tendo o que comer, o que vestir, estejamos com isso contentes. Você é rico?
Normalmente, a gente não acha que a gente é rico, né? Se eu ganhasse 10 mil a mais, aí eu ia estar rico. Se eu ganhasse igual o outro... Não, irmãos, na Bíblia, rico é quem está contente. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Não é isso que Jesus faz quando vai cear com os discípulos, ele agradece. Quando ele pega 5 pães e 2 peixes, antes da multiplicação, o que ele faz? Ele dá graça ao Pai. Riqueza na Bíblia é isso, é estar contente. Você é rico? Depende do seu coração. Outra coisa, se é aprendizado, então depende de caminhada. Não adianta a gente ser errante, aquele que vai e volta. Tiago usa o termo de ânimo dobre, aquele que começa e para. Caminha com Jesus, comece a buscar Jesus e orar pelas coisas que deixam o seu coração insatisfeito, e o Senhor gradualmente irá transformar isso em você. Eu tenho certeza, porque Deus faz isso. E outra coisa que eu aprendo aqui é que o que eu tenho, Paulo fala, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Então o que eu tenho é suficiente para eu estar satisfeito. Ai, Senhor, é ruim de ouvir isso, né? Eu gostaria de pregar, e certamente você gostaria de ouvir que Deus vai te dar mais, Ele vai te dar o dobro para aí você sim ficar feliz com Ele. Não, aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Um pastor puritano pregando sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele aplicou da seguinte forma: se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho eu não preciso. Olha só, eu aprendo a contentar-me com o que eu tenho. O que você tem? Use isso como gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tenho isso. Para vencer os desafios da vida, ou melhor, para estar lutando corretamente contra eles, eu preciso aprender a estar satisfeito. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem me dado, pelos desafios, obrigado pelas alegrias, obrigado pela família, pelo trabalho, pela condição financeira, pela saúde. Obrigado, Senhor, pela igreja, pelos irmãos. Obrigado, Senhor, pela minha história de vida, porque eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Olha, eu não quero errar aqui, mas eu tenho certeza que nenhum de nós está num patamar que possa dizer, eu não preciso mais aprender. Você e eu precisamos aprender a nos satisfazer com o que nós temos. E nós temos um desafio maior do que o de Paulo, pelo menos em uma situação. Nós temos a televisão, as redes sociais, em que nos é jogado sempre pessoas que estão melhor do que nós. Nós temos os famosos, nós temos as pessoas que nós seguimos nas redes sociais, que estão sempre dizendo, olha o que eu tenho agora, olha o que eu comprei, olha como minha vida é boa. E diante disso, irmãos, a gente tem que se levantar, até como cristão, e dizer, eu aprendi a estar satisfeito. Te faço esse desafio hoje, quando você for chegar em casa. Não faz isso agora não, tá? Quando você for chegar em casa, provavelmente você vai olhar uma rede social. Se você, a maioria daqui tem um Facebook, Instagram, ou enfim, seja lá o que for. Você vai olhar, e o desafio é você olhar, e uma hora vai chegar em alguém que tem mais do que você, em alguém que tem algo melhor do que você. O desafio é você olhar para aquilo e dizer, Senhor, obrigado, porque eu estou satisfeito com o que eu tenho. Aplique isso no seu coração, tá bom? Depois você me conta como foi a experiência. Usa até a experiência da rede social como uma oração. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho isso. Eu não tenho porque eu não preciso. Aí você passa para outra foto. Obrigado, Senhor. Eu não tenho porque eu não preciso. Isso pode exercitar o seu coração para lutar contra esse desafio que é a murmuração. Esse desafio que é a insatisfação. E a insatisfação gera infidelidade ao Senhor. Nós vamos procurar em outro local aquilo que o Senhor já tem nos oferecido e que pode satisfazer o nosso coração. A segunda coisa está no verso 12. Se estar satisfeito já é difícil, irmãos, esse aqui, talvez a gente combina de eu parar aqui, né? Não, vamos continuar. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Primeiro, se a gente tem que estar satisfeito, a segunda coisa é que a gente tem que estar preparado, ou estar em preparação. Certamente você não sabe o que a vida vai trazer para você. Certamente você não sabe. No final do ano a gente sempre faz a brincadeira da mega da virada, né?
Ah, se você ganhar na Mega da Virada. Não aposte na Mega da Virada. Mas é a brincadeira, a piada, né? Mas agora já não dá mais nem tempo de fazer essa brincadeira. Mas você não sabe o que a vida lhe reserva. Pode ser muita coisa boa. Muito tempo de alegria, saúde, uma família abençoada. Mas podem vir agruras. E para alguns, eu não sei o porquê, Deus permite um pouco mais de dores, um pouco mais de lágrimas do que para outros. Na eternidade talvez nós descobriremos, mas não sabendo, a gente tem de estar preparado. Eu me lembro da história de um pastor experiente, que foi a uma igreja, o pastor já tinha mais de 70 anos, acho que quase 80 anos, né? Tal como o pastor Paulo Martins, né? Eu até lembrei desse pastor, quando conheci o pastor Paulo Martins. Ele foi a uma igreja que historicamente era uma igreja que dava muito trabalho, a igreja tinha muito problema com pastores, e era aberto, todos sabiam, né? E aquele pastor fez a entrevista na igreja, e depois ele estava andando, conhecendo as instalações da igreja, e duas irmãs chegaram para o pastor e perguntaram para ele: pastor, deixa eu perguntar uma coisa, o senhor está preparado para ser pastor dessa igreja? Perguntaram, porque ficaram com medo, né? Um senhor, quem sabe, não consegue aguentar. E o pastor foi muito sábio. Ele respondeu da seguinte maneira: irmãs, eu estou sempre me preparando para quando precisar eu estar preparado. A gente não sabe o que vem para nós, irmãos. A gente não sabe os desafios, mas a gente precisa estar sempre se preparando. Olha o que o apóstolo Paulo falou: eu sei, eu aprendi a estar com abundância, mas também aprendi a ter necessidade. Aprendi a estar abatido e aprendi a ter abundância. Aprendi a ter fome e aprendi também a ter fartura. Essa é a questão. Jesus, nós falamos do Sermão do Monte há pouco tempo atrás. Quando Jesus termina o sermão, ele dá duas comparações entre dois homens, um que construiu a casa sobre a rocha e outro construiu a casa sobre a areia. E os rios vieram, a chuva veio, alagou, os ventos, as tempestades, sobre as duas casas, tanto do camarada que construiu sobre a rocha, quanto de quem construiu sobre a areia. A tempestade não disse: olha, o fulano construiu sobre a areia, coitado dele, eu não vou ventar muito em cima dele. Não, a mesma tempestade veio sobre os dois. Portanto, a gente precisa estar preparado, construir a casa sobre a rocha, não sobre a areia. Mas Paulo está demonstrando aqui que existe uma vantagem em servir a Cristo. Sabia que não só na eternidade, às vezes, irmãos, a gente diminui o evangelho, colocando a alegria e a vantagem do evangelho só para o céu. É verdade? É claro que é verdade. É claro que quem tem a Cristo vai ao céu e não é condenado eternamente. Mas a alegria e os benefícios do evangelho de Jesus já chega para nós hoje. E não são benefícios como o mundo quer. Olha, eu tenho Jesus, vou ficar numa redoma de vidro, nada vai me acontecer. Não, mas tem uma vantagem sim. Qual que é? A vantagem é que quando nós passamos por lutas, nós aprendemos lições valiosas. Quando nós passamos por dificuldades, nós somos melhorados e não piorados. O mundo, qualquer pessoa que não tenha Cristo, tem a tendência de piorar. A pessoa fica mais amargurada, mais briguenta, mais rixosa, mais murmuradora. Mas aquele que tem a Cristo, quando passa por necessidade, por angústia, é o que Cristo trabalha no nosso coração. Se nós estamos ligados a Ele, nós vamos melhorando, nós vamos crescendo, para poder dizer como o apóstolo Paulo: eu sei, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, e eu sei estar abatido e sei ter abundância. Nós não somos aqueles que nos retraímos e murmuramos, mas nós consideramos e crescemos. Hebreus 10:39 fala assim, que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem, que permanecem para a salvação. Então, quando lhe vem algum abatimento, porque o apóstolo Paulo fala: eu sei estar abatido, portanto o abatimento vem, nós permanecemos e assim crescemos. Permanecemos porque vislumbramos a salvação em Cristo Jesus. Perceba, mas assim, como está preparado então? Vamos ser sinceros, irmãos, a gente não está preparado para muita coisa na nossa vida, a gente não está preparado. Imagine só se amanhã
você ouvir um diagnóstico de saúde muito ruim. Eu acho que todo mundo aqui ficaria muito abatido. Olha, você tem 6 meses de vida. Seria algo que deixaria a gente triste, e é normal. Seria até estranho alguém sair pulando feliz. Oba! É normal ficar abatido. Imagine se amanhã lhe vier uma notícia, tal como de Jó, você perdeu tudo, casa, carro, o gado que você tinha, até a sua família. Irmãos, não tem coração que aguenta. Vamos ser sinceros, pode ser que venha alguma luta que humanamente você não é capaz. Então, como está preparado? O segredo aqui não é você achar que você pode vencer tudo. Pode vir o que quiser, que eu sou bom, hein? Eu sou bom. Não é você ser autossuficiente. O segredo é você ser Cristo suficiente. Você estar sempre em preparação. Porque quando lhe vier o desafio, quando lhe vier o abatimento, como o apóstolo Paulo fala, a fome, o padecimento, você não sabe lidar com isso ainda, porque você não passou, mas você já aprendeu a aprender, você já aprendeu a se preparar. Então vem a luta e você fala assim: olha, eu não sei passar por isso, mas eu sei que Cristo vai me ensinar a lidar com isso. Olha, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor tem resposta. Por quê? Por estar sempre em preparação. Agora eu vejo nesse verso 12, 2 coisas importantes sobre Paulo. Primeiro, ele tinha uma vida equilibrada. Você percebe que ele fala de 2 extremos? Eu aprendi a estar abatido, mas também aprendi a ter em abundância. Eu aprendi a ter fartura, mas também aprendi a ter necessidade, a padecer fome. O apóstolo Paulo, eu vejo, ele não era um camarada preguiçoso, covarde, avarento, do tipo assim: se me vier uma fome, eu deixo o evangelho. Se vier um abatimento, acabou. O Senhor me chamou para ser apóstolo, mas só até aqui. Não, ele não era alguém preguiçoso, não era alguém murmurador, avarento. Mas o contrário, Paulo também não caía nesse problema. E alguns de nós caímos. Ele não tinha autocomiseração, sentimento de inferioridade, porque às vezes a gente acha assim: com Jesus é só coisa ruim, é só padecimento. Paulo está dizendo: eu aprendi a viver em abundância. Porque quando não tinha nada, ele estava dando glória a Deus, mas quando tinha muito, também glória a Deus. Irmão, sabe que a maioria não sei, né, mas eu acredito que a maioria pode lidar muito bem com a dor, mas tem dificuldade de lidar com a abundância. Tem gente que não desvia quando está sofrendo, mas desvia quando Deus enriquece. Você acredita nisso? Tem gente que não desvia, eu já vi isso acontecer. Gente que mora longe, por exemplo, que passa dificuldade para ir na igreja, mas quando consegue um conforto a mais, pensa assim: quer saber? Não vou mais na igreja. Tem gente que começa a buscar a Deus, faz até propósito, Senhor, e chora, lágrimas: Senhor, me dá isso. O sofrimento leva para perto de Deus, mas quando vem a abundância, ele não aprendeu a lidar com a abundância. Isso também a gente precisa aprender, irmãos, tanto a lidar com a necessidade como com a abundância. Porque imagine se Deus te abençoar financeiramente, se Deus te abençoar na sua saúde, se Deus te abençoar na sua família, chegar a um ponto você fala: nossa, tudo que eu toco prospera. Você vai abandonar o Senhor? O apóstolo Paulo tinha essa vida equilibrada. Sabe por quê? Porque ele estava preparado, ele estava buscando o Senhor. E esse é um dos maiores desafios que a gente vai enfrentar. Seja qualquer dificuldade que a vida nos trouxer, a gente usa tudo isso para continuar buscando o Senhor. Você tem passado por alguma necessidade? Use essa necessidade como uma preparação para o seu coração, para você orar mais e buscar mais a Deus. Você tem passado por alguma abundância, por alguma alegria? Use essa alegria também para dar glórias ao Senhor. Use isso de bom, não como uma autocomiseração: Senhor, será que eu mereço? Não, Senhor, muito obrigado, eu não mereço, mas muito obrigado por tudo isso. Outra coisa que Paulo tinha era um aprendizado pela experiência. A gente sabe por tudo aquilo que Paulo tinha passado. 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, Paulo vai descrever algumas coisas que ele passou que são terríveis. Ele sofreu naufrágio 3 vezes, ele passou uma noite no abismo, foi jogado no abismo, passou uma noite lá, foi chicoteado. Irmãos,
Paulo foi chicoteado pelo Evangelho de Jesus. Imagine isso, pegarem você, amarrarem, te tiram a camisa e dá-lhe chicotada. Ele recebeu quarentenas de açoite. Quarentena é 40 açoites. E os judeus eram tão misericordiosos, porque pela lei você só podia dar 40 açoites, então eles davam 40 menos 1, dava 39, para não ter problema de pecar contra o Senhor. Imagina dar uma chibatada a mais no camarada. Era isso que acontecia. Então ele recebeu açoites. O apóstolo Paulo foi apedrejado. E sabe o que ele está dizendo? Eu sei estar abatido, e eu sei ter em abundância. A experiência dele lhe deu capacidade de lidar com essas coisas. Eu não estou torcendo para que você seja apedrejado, chicoteado, amarrado num tronco, jogado no abismo, sofrer naufrágio. Não é isso. Mas eu certamente sei que você tem uma história de vida, diferente do apóstolo Paulo, diferente da minha. Mas o desafio para você e para mim é pegar a nossa história de vida e dizer: em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. É isso que ele fala. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Ele pegou a experiência de vida dele, irmãos, e transformou a experiência de vida num aprendizado em servir ao Senhor. É assim que a gente está preparado. Qual que é a sua experiência de vida? O que você está passando? O que você já passou? Use isso como um aprendizado. Use isso como uma preparação. E agora vem uma outra coisa para você e eu pensarmos. Pensa e coloca aí você, no centro, nesse sentido, de pensar sobre você. Se o que você está passando é Deus preparando você para algo, para o que Deus está te preparando? Talvez você esteja passando por dores, por necessidades. Talvez você esteja passando por abundâncias e por alegrias. Quem sabe as suas dores são mais da alma, são angústias, tristezas. Ou quem sabe são alegrias, conquistas. Pelo que você está passando, se você encarar isso como uma experiência, um aprendizado do Senhor, para o que Deus está te preparando. Porque muitos de nós estão sendo preparados, mas não percebem. Estão sendo preparados para depender de Deus. Preparados para aconselhar outros quando estiverem nas angústias, porque agora estão passando por angústias. Irmãos, 2 Coríntios 1, verso 5, olha o que o apóstolo Paulo fala: com as consolações que nós somos consolados de Deus, consolamos vocês. Eu sei que é muita consolação aqui, mas olha, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Deus me consolou, e agora eu pego essa consolação de Deus e eu posso usar ela para você. Aquilo que você está passando, Deus usa como experiência e instrumento para abençoar os outros. Então, se você está passando por angústia, por necessidade, por dificuldade, ou você está passando por bonança, alegria, isso tudo é experiência de vida. Deus te preparando para algo a mais. Mas a gente precisa estar em preparação. Além de estar satisfeito, estar preparado. Senhor, o que eu estou passando? O que você está passando? Talvez Deus queira usar isso daqui 1 ano, daqui 10 anos, para que você ministre a outros, para que você sirva como um bálsamo para alguém, quem sabe para que você seja generoso, quebrantado, enfim. O apóstolo Paulo está dizendo, ele passou por abatimentos, e agora eu sei estar abatido, é isso que ele fala, sei estar abatido. Como que a gente aprende a estar abatido, irmãos? Eu tentei pensar termos por termos aqui, e algumas perguntas a gente tem que fazer ao texto bíblico. Como que alguém aprende a estar abatido? Olha, gente, eu aprendi a estar em angústia, hein? Aprendi a ficar triste. Aí você pensa, mas como que alguém aprende a ficar triste? Como que aprende a passar por abatimento e continuar olhando para o Senhor? Só tem um jeito: passando pelo abatimento, passando pela dificuldade, e lá Deus vai te fortalecendo. Lá Deus vai abençoando você. Quem sabe Deus está criando em você músculos espirituais. Deus está criando em você alguma força, alguma capacidade que só pode ser criada na necessidade. Eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, uma missionária, aliás, também, que para mim é uma das pessoas que tem mais nitidamente o dom da fé. Eu creio nos dons, eu creio na vigência dos dons do Espírito Santo.
E tem um dos dons descrito como dom da fé. O dom da fé é mais do que uma fé salvífica, porque todos nós precisamos ter fé em Jesus. Mas o dom da fé é aquele dom onde uma pessoa, quando é chamada por Deus para algo, não é para qualquer coisa, mas quando Deus fala ao coração, aquela pessoa não duvida. E essa missionária, ela é uma das pessoas que eu vejo mais esse dom, assim, real na vida dela. Pessoa que já passou por grandes desafios e assim, faltando um dia para completar, sabe aquela história de missionário? É exatamente isso. Um dia para completar o que precisavam para comer, e Deus vai lá e dá, né, o que era necessário. E ela firme com Deus, sem até mesmo duvidar. Mas aí eu conheci a história de vida dela, antes mesmo dela se converter. A história de vida dela, quando ela era criança, abandonada, deixada de lado, uma vida muito pobre, que foi cuidada também por missionários, abençoada por alguns missionários. E eu percebo na história de vida dela como Deus já estava usando desde a infância a dependência que ela teria de Deus quando se tornasse missionária. Deus usa, irmãos, a nossa experiência de vida para que a gente seja trabalhado por Ele, preparado por Ele. Paulo disse: eu sei estar abatido. Por quê? Porque ele passou por abatimento e ele continuou firme com Deus. Sei ter abundância. Olha o que ele fala: eu sei padecer necessidade, sei ter fome. Quem que aprende a ter fome, irmãos? Tanto a ter fartura como a ter fome. Quem que aprende? Não, eu sei ter fome. A questão não é que fome se tornou uma coisa boa para Paulo. Não é um regime, uma dieta que às vezes a gente faz quando precisa, né? Estou precisando também, mas isso não vem ao caso, né? Deixa para lá. Fome é fome. É não ter o que comer durante dias. Como que um camarada aprende a ter fome? Não é assim: Deus, obrigado, me dá mais fome. Não. Mas ele passou por isso e ele ficou firme com Deus. E algumas experiências que Paulo descreve, inclusive a fome, elas são transformadoras no nosso coração e na nossa cabeça. Tem um autor, um psicólogo, que é um judeu, que ficou num campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele já era um estudioso, mas perdeu tudo e foi quase ser morto nesse campo de concentração. E algumas coisas que ele relata, o nome dele é Viktor Frankl. Inclusive o livro dele é muito interessante, esse que ele relata, chama Em Busca de Sentido. Ele diz que lá no campo de concentração, depois de alguns meses, eles ganhavam apenas um pedaço de pão de manhã. Um pedaço de pão. Às vezes tinha uma sopa rala que não tinha nem macarrão nem nada, mas normalmente era um pedaço de pão. E depois de um tempo, ele e os colegas dele começaram a discutir o que era melhor. Olha a discussão deles. Alguns comiam um pedaço de pão de manhã, era meio pão francês, uma média assim. Alguns comiam de manhã, porque eles achavam melhor. E outros guardavam no casaco e passavam o dia inteiro com aquele pedaço do pão e comiam à noite. E homens instruídos, gente que era professor de faculdade, depois perdeu tudo, estava lá nesse campo de concentração, discutindo se era melhor comer o pedaço de pão de manhã, a única coisa que eles tinham, ou comer à noite. Sabe por quê, irmãos? Porque a fome mexe com a nossa cabeça. A fome transforma algumas coisas que a gente não sabia que poderia acontecer. Eu nunca passei por uma experiência de fome real. E fome não é aquele negócio que você esqueceu de tomar o café da manhã e chega no almoço, 13h, o estômago já está roncando. Não é fome isso. Fome é passar 2, 3 dias sem ter o que comer direito. Ou passar meses com vulnerabilidade, né, em termos de alimentação. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, diz assim: eu aprendi a ter fome. Percebe? Como, irmãos? A única coisa que eu vejo que é possível é, no meio da dor, você clamar ao Senhor com o coração quebrantado. Só assim a gente aprende a passar por coisas quase sobre-humanas, como o apóstolo Paulo está falando aqui. Como que a gente passa por isso, irmãos? Esses desafios. Estando preparado, estando em preparação. A gente precisa estar buscando o Senhor, dizer: Senhor, que o meu coração esteja preparado para o que vier. Se amanhã eu tiver um banquete, ou se amanhã eu tiver fome, que eu possa conseguir continuar firme com o Senhor.
Não é a situação externa que fará você se desviar ou não. É o seu coração, é o meu coração. As experiências dolorosas e traumáticas, eu não quero diminuí-las aqui, mas elas podem servir ao Senhor para a nossa capacitação interior. Deus pode usar a fome, o abatimento, assim como Ele pode usar a fartura e a abundância, para que você aprenda a estar preparado servindo o Senhor. Como um treinamento, tipo o camarada que vai para o exército, que fica dias e noites sem dormir. Por quê? Porque ele está sendo preparado para a guerra. Deus está usando as suas experiências de vida para te preparar. Então aceite e sirva como preparação, como crescimento. E a terceira coisa, primeiro a gente tem que estar satisfeito. Segundo, estar preparado ou em preparação. E a terceira no verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essa é a parte principal, é a cereja do bolo. Eu tenho que estar em Cristo. O apóstolo Paulo várias vezes fala isso, de estar em Cristo, ou estando em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo, né? É, claro, ser convertido, ser uma nova criatura, mas perceber que agora essa é a realidade que você vive. Você vive neste mundo, mas você não é do mundo. Não é isso que nós lemos na palavra também? Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Você vive segundo regras daqui, mas você obedece no seu coração uma lei maior, que é a do reino de Deus. Estar em Cristo é o convite, na verdade é o verdadeiro desafio que todo cristão tem. Em Cristo nós percebemos que os desafios que a gente tem são do nosso coração, são interior. Eu preciso aprender a me satisfazer em Cristo. Eu preciso aprender a estar em constante preparação com o Senhor, porque a maior dificuldade que eu tenho é no meu coração. Quando você se converte, uma das mudanças que acontecem em você não é exterior. Se você se converter hoje, eu tenho certeza que você vai se levantar daqui, voltar para a sua casa, e a casa vai estar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Não vou dar 100% de certeza, que vai que acontece alguma coisa, depois você fala que eu que falei que não ia acontecer nada, mas é muito certo que não vai acontecer nada. A casa não vai mudar, o emprego vai estar lá amanhã, bom ou ruim vai estar lá. Mas o que muda? Muda o nosso coração, muda a nossa disposição em buscar o Senhor. Estar em Cristo é o começo dessa grande mudança, dessa grande revolução que acontece conosco. Quando a gente se converte, irmãos, a maior pergunta que a gente começa a fazer não é o que há de errado no mundo. A pergunta que a gente faz é o que há de errado em mim. É por isso que um cristão está sempre sendo transformado, porque ele percebe que ele precisa. Como que ele percebe isso? Estando em Cristo, no relacionamento com Jesus. Quanto mais você ora, por isso que é difícil orar, irmãos. Quanto mais você ora, mais Cristo vai mostrando para você onde você precisa mudar. Quanto mais próximo de Jesus, mais você percebe que o problema está em você e não fora de você. Estar em Cristo é o maior desafio que a gente tem, caminhar com Ele, ser guiado pelo Espírito, como Paulo fala aos Gálatas. É um desafio e Cristo nos dá capacidade e coragem para isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala de Cristo e do poder de Cristo atuando nele. E a gente está lendo aqui Filipenses, eu quero usar algumas passagens de Filipenses para que você perceba como o apóstolo Paulo vai dizer àquela igreja, tendo Cristo, a transformação que acontece. Eu anotei algumas coisas aqui, o que Paulo desejava. Por exemplo, em Filipenses 3,10 ele fala, eu quero conhecê-lo, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, sendo feito conforme a sua morte. Olha o que Paulo está falando, eu quero conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Esse era o desejo do coração dele. Se eu perguntasse para você, o que você quer? A resposta deveria ser, eu quero conhecer o poder da ressurreição de Jesus em mim. Paulo também desejava que aquela igreja tivesse o mesmo pensamento que Jesus. Filipenses 2,5, haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. A igreja é chamada para pensar igual a Jesus. Paulo também queria ter não a justiça dele, mas a justiça de Jesus. Filipenses 3,9, seja achado nele. Paulo quer ser achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. É isso que ele desejava, irmãos, conhecer a ressurreição de Jesus, ter o pensamento de Jesus, ser justo por causa de Jesus.
É isso que estar em Cristo faz. Outra coisa, Paulo sabia algumas verdades que a gente tem que saber e tem que colocar no nosso coração. O que ele sabia? Filipenses 1,6. Ele está falando para a igreja: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele olhava para aquela igreja, ele sabia que era Cristo que continuaria conduzindo ela. Paulo sabia também que viver com Cristo, ou melhor, até morrer com Cristo é melhor. Lembra Filipenses 1,21, também muito conhecido? Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo sabia disso. Além de Cristo completar a obra na igreja, se ele morresse, ele ia estar melhor. É complicado de saber disso, né? Mas é assim que a gente tem que viver. Outra coisa que ele sabia, que até sofrer por Jesus é uma honra. Você sabia que se você for perseguido, se você sofrer, ou os sofrimentos que nós temos às vezes para lutar contra o pecado, é uma honra. Às vezes a gente pensa assim: olha, Deus tem que me agradecer muito, porque eu estou sofrendo por Ele. Não, você é honrado por sofrer por Jesus. Filipenses 1,29, Paulo fala: a vós vos foi concedido não somente crer em Cristo, como também padecer por Ele. Perceba o que Paulo está falando: foi concedido a vocês, não só crer, como também sofrer. Sofrer por Jesus também é uma honra. E Paulo também sabia, e também diz àquela igreja, que tudo que eles necessitavam, lembra aí, necessidade, Cristo supriria. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo sabia disso, irmãos? Paulo sabia que Cristo supriria os irmãos. E o que ele ensina para a igreja? O que ele instrui a igreja? É claro que tem bem mais coisas, eu estou colocando aqui, pontuando algumas coisas que me chamou a atenção. Paulo instrui aquela igreja, talvez sirva para você também, no estar em Cristo, né? Trocar a nossa ansiedade pela oração. Filipenses 4,6, não estejais inquietos, e algumas outras traduções, não estejais ansiosos, não andeis ansiosos, por coisa alguma, antes em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e súplicas, as vossas necessidades, na verdade, pela oração e súplica. Irmãos, o que Paulo está ensinando à igreja? Você anda ansioso, você anda inquieto, troca a ansiedade pela oração. Paulo nos ensina onde que tem que estar a nossa alegria. Filipenses 4,4, regozijai-vos, que é uma alegria maior ainda, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. E se alguém fica em dúvida, ele diz: outra vez vos digo, regozijai-vos. A vossa alegria, a minha, a sua, tem que estar no Senhor. Aquela igreja está sendo ensinada nisso. Mais uma outra coisa, Paulo instrui a igreja como que eles devem pensar. Um filtro aí para você pensar. Isso aqui já daria vários sermões, Filipenses 4,8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, ou isso ocupe o vosso pensamento. Paulo está instruindo a igreja. Olha, pense só no que é isso, use esse filtro. E ele toma algumas decisões na vida dele e compartilha com os filipenses, para que a igreja aprenda também. Eu diria assim, ele desafia a igreja a isso. Paulo, por exemplo, considera Cristo como o maior prêmio. Filipenses 3, 7 e 8, ele fala assim: mas o que para mim era ganho, eu reputei o perda por Cristo. Lembra aquela ideia de que o evangelho, ele inverte as polaridades, as ordens, né? O que o mundo tem por necessidade, nós temos não como necessidade, mas como algo supérfluo. A insatisfação que o mundo deseja brotar no nosso coração, nós temos satisfação em Cristo. Paulo fala: o que para mim era ganho, eu reputei o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. É assim, ele considera Cristo o maior prêmio. E ele vai continuando dessa decisão que ele tomou e compartilha. Ainda no capítulo 3, nos versos 13 e 14, Paulo fala assim: eu não julgo, irmãos, que eu seja perfeito, mas uma coisa faço, e é que, afastando-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja o que ele está falando. Olha, eu considerei refúgio, esterco as coisas que eu considerava importantes, e agora estou
caminhando para Cristo ser o prêmio, a soberana vocação, né? A linha de chegada da corrida. Cristo se tornou o meu maior prêmio. Aí ele convida os filipenses, ainda no 3,17, sede meus imitadores, sede meus imitadores. Imitar o que de Paulo? Imitar esse estar em Cristo. Sede meus imitadores e tende o cuidado pelos que assim andam, porque alguns estavam tentando perverter o coração deles, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e também agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Olha o que Paulo está dizendo. Eu decidi estar em Cristo, eu decidi considerar tudo como perda, por amor a Cristo. Eu ainda tornei Cristo o maior prêmio da minha vida, e eu convido vocês a fazerem isso também, porque essa será a maior recompensa. Aqueles que andam longe de Cristo, que são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição, mas o nosso fim é a salvação, a transformação do nosso corpo, é uma vida gloriosa. Estar em Cristo nos dá essa esperança, irmãos. Aí nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, porque o nosso olhar está nele, e não nas coisas dessa vida. É isso que Paulo está nos chamando, perceber o poder de Cristo em nós. E aí aprendemos também, que em Cristo, estamos falando de desafios, né? Nós temos a vitória sobre todas as coisas. É possível, irmãos, é possível. Difícil, mas é possível ser vitorioso sobre as batalhas e os desafios da nossa vida. Como? Mudando as coisas. Eu tenho um problema, então eu oro e tudo ao meu redor vira flores e, como eu gosto de dizer brincando, vira plantação de algodão doce. Não, mas é possível. Cristo trabalhando em nós para que a gente enxergue de um modo diferente. Até para que a gente use essas lutas como uma forma de glorificar o Senhor. E só mais um exemplo eu vou dar na carta de Filipenses. O apóstolo Paulo está preso. Filipenses é uma das cartas da prisão. E no capítulo 1, verso 12, ele fala assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Sabe o que ele está dizendo? Eu estava aqui pregando o Evangelho. Me prenderam porque eu estava pregando o Evangelho. Mas por estar preso, o Evangelho está indo mais longe. Então, eu estou sendo vitorioso. Porque se o intuito de Paulo é pregar o Evangelho, quando ele é preso, mais pessoas ouvem falar do Evangelho, porque ele está preso, logo ele foi vitorioso. Entende? Logo ele cumpriu, estava cumprindo o chamado dele. Estar em Cristo é o desafio que eu e você temos, para que a gente enxergue que Cristo nos deu um propósito, que a relação com Cristo é a parte principal, e que independente do que acontecer com você, se o seu alvo é glorificar a Cristo, isso será cumprido. Na luta ou na alegria, na dificuldade ou na grandeza, como Paulo diz, na abundância ou na necessidade. Quando você está em Cristo, estar em Cristo já é o suficiente. Essa é a questão. Estar em Cristo já é suficiente. E às vezes, talvez essa seja uma palavra importante para você ouvir, às vezes Deus vai retirando coisas de nós, tal como uma brincadeira nas férias. Eu passei na casa de um pastor, fazia muito tempo que eu não jogava esse joguinho, mas são várias madeirinhas colocadas assim em uma torre, e você vai tirando umas. Você já brincou disso? Você tira uma e a torre não cai, você tira outra, a torre não cai, né? Para mim sempre caiu, né? Era eu ou a Anne que derrubava, porque o pastor e a esposa dele certamente era bem mais treinado que nós, não valeu, né? Vamos ter que treinar para depois ganhar deles lá. Mas é isso, você vai tirando um, não cai, você tira outro, de repente fica tudo meio esburacado até que alguém derrube. Com Cristo, irmãos, às vezes Cristo vai fazendo isso. Ele deixa ele, a base sólida, e tira alguma coisa, para que você perceba, opa, sem isso eu posso viver, inclusive posso ser mais satisfeito em Cristo do que nessa coisa. Cristo supre o que nos falta.
mas o nosso coração precisa estar nele. A gente precisa estar olhando para ele. A gente vai ter sempre desafio, para encerrar, né? Desafio teremos sempre. Mas como encarar? Como que a gente vai encarar esse desafio? Depende do seu coração. Você está satisfeito com Jesus? Ou você está murmurando pelo que você não tem? Depende do seu coração. Você está se preparando? Você está buscando o Senhor? Você está orando pelas coisas que estão ao seu redor? Treinando o seu coração com as experiências que você tem para glorificar o Senhor? Depende do seu coração. Você está em Cristo? Você está nutrindo um relacionamento com Ele? A vinda de Cristo lhe é uma esperança verdadeira? Porque assim, irmãos, a gente vai vencendo, de glória em glória, nós vamos enfrentando, e aquilo que nos aparece se torna motivo de crescimento e da gente se aproximar mais do Senhor. Eu quero orar junto com você e quero te desafiar a colocar o que quer que seja que esteja passando na sua vida. Pode ser abatimento, pode ser abundância, pode ser fome, pode ser fartura, mas coloque diante do Senhor e diga: Senhor, use isso para me ensinar a amar o Senhor ainda mais. Use isso para que eu esteja mais em Cristo do que estou agora. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui reunidos e que podemos, Senhor, louvar a Ti, orar ao Senhor e ouvir a Tua palavra. Nos ajuda a estar satisfeitos, não com mais algo que vamos ganhar, mas satisfeitos com o Senhor. Nos ajuda a estar com o nosso coração preparados e usar as experiências da vida para nos preparar em servir, honrar e buscar o Senhor. Que os abatimentos, que as fomes, que os padecimentos, mas também que a fartura e que a abundância sejam todos motivos de olhar para o Senhor e ser trabalhado, ser moldado, transformado diariamente para conhecer mais o Senhor. Deus, que a gente possa estar acima de tudo com o nosso coração, com o nosso olhar, com a nossa vida firmada em Cristo Jesus. Que a gente possa desejar amar a Jesus acima de todas as coisas, olhar para o Senhor, ser imitador de Paulo de fato, e de fato imitador de Cristo Jesus. Nos ajuda a estar plenos nessa relação com o Senhor. Se existe alguma coisa, Senhor, algum pecado, algum erro, algum engano que tem nos retirado dessa relação com o Senhor, queremos deixar aqui diante do Teu altar. Queremos deixar a murmuração, queremos deixar a palavra ruim, a fofoca, o ânimo dobre, queremos deixar pecados sexuais, financeiros, queremos deixar, Senhor, pecados de vícios aqui no Teu altar e dizer: Senhor, queremos estar em Cristo, não no pecado. E nós sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, podemos vencer esses pecados em Cristo Jesus. Portanto, nos ajuda, Senhor, para que a gente tenha essa vida vitoriosa na presença e na caminhada contigo. Oramos gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.